esse fenômeno, né, conhecido inclusive como Habub, né, por aí afora, ele é comum em regiões muito secas, né, semidesérticas ou desérticas. A gente está falando aí de regiões como o norte da África, como a Austrália, como as porções mais secas dos Estados Unidos, né, por exemplo. E, e esse fenômeno aqui, ele não era de fato algo comum, né? Porque ele demanda que a gente tenha pelo menos duas condições. Uma delas é uma condição de tempo meteorológico, né? Que é a formação de nuvens de tempestade. Nuvens essas que têm a seguinte característica, né? Elas produzem, obviamente, chuva, né? Sim. Precipitação. E se a chuva ela encontra um ambiente seco, o que é que vai acontecer? As gotas de chuva elas evaporam muito rapidamente. Em alguns casos, inclusive, elas podem até nem chegar ao solo. E essa evaporação, ela se dá como? A gota de chuva rouba calor do ar, o ar esfria e ar frio tende a descer, porque é muito denso. Então, nessa descida, o ar encontra a superfície e é desviado lateralmente, né? E aí ele produz aquilo que a gente chama de frente de rajada. O ar desce violentamente, encontra a superfície e passa a produzir ventos muito intensos. Essa é a primeira condição, né? É formação de nuvens de tempestade em um ambiente que originalmente está seco. A segunda condição é justamente o quê? Você ter um solo com pouca ou às vezes nenhuma proteção de cobertura vegetal, né? Solo com baixa umidade, então, portanto, com as partículas que o compõem, né? Areia, basicamente, estando disponíveis para serem levantadas por essa frente de rajada de ventos intensos. E é por isso que isso ocorre normalmente em locais muito secos, né? Como eu falei, Oriente Médio e Norte da África. Isso não é para No acontecer interior de São no Paulo. Brasil. Não, isso não é para acontecer em São Paulo, isso não é para acontecer no Mato Grosso, né, no Brasil Central, isso não é para acontecer aqui, né? Por quê? Porque originalmente, o Brasil tem características que são a estação seca relativamente curta, exceto no Nordeste, né? Exceto no meu Nordeste brasileiro, uma cobertura vegetal, mesmo aqui, né, com a caatinga, uma cobertura vegetal bastante generosa, né? A gente tinha amplas coberturas vegetais de Mata Atlântica, de Cerrado, obviamente de Amazônia, Pantanal, os nossos biomas exuberantes, e, naturalmente, isso contribui para fixar o solo e também para produzir bastante matéria orgânica nesse próprio solo. E nós, infelizmente, temos, hoje em dia, algumas mudanças ambientais importantes acontecendo na escala global. E sim, a gente precisa parar de fingir que não existe aquecimento global, encarar a gravidade do problema, né? A gente precisa agir como os adultos na sala e encarar o problema com a gravidade que ele tem. A gente tem sofrido também alterações ambientais importantes na escala do continente. O que tem acontecido? No caso do clima da América do Sul, boa parte do fluxo de umidade depende da presença da floresta amazônica, né? Basicamente, ela é uma grande recicladora de umidade, umidade que vem originalmente do oceano, produz chuva na floresta, mas a floresta ela tem uma mágica, ela consegue produzir chuva de volta a partir de dois processos. Um deles é a captura de parte da chuva a partir da copa. O outro é a propriedade que ela tem de permitir que a água escoe suavemente pelo tronco, infiltre no solo, e aí ela fica disponível para o sistema radicular, como a gente chama, né? Para as raízes mais profundas, que bombeiam de volta essa água para a atmosfera. O continente sul-americano ele tem uma dependência da floresta amazônica para a redistribuição de umidade a partir desses processos envolvendo a floresta. E, infelizmente, isso tem a ver, inclusive, com a nossa crise hídrica, né? Os indícios são de que nós estamos perdendo parte desse potencial de reciclagem da umidade justamente pelo recuo da floresta. E, por fim, uma questão que a gente também precisa debater, né?
as práticas agrícolas, especialmente as práticas relacionadas à monocultura, elas têm justamente uma característica de, primeiro, impõem desmatamento, né? E são justamente culturas que não têm uma característica de reposição constante da matéria orgânica do solo e muito menos de manutenção de cobertura vegetal. Então, nós, infelizmente, hoje no Brasil, temos largas porções de terra que tem solo exposto. E aí, nesse caso, a gente termina criando as condições para a tempestade de areia perfeita, né? Para se usar uma triste metáfora. A gente tem aquecimento global produzindo secas mais severas e prolongamento das estações secas, aumento das taxas de evaporação. Nós temos desmatamento, fragilizando, de um lado, o fluxo de umidade e a cobertura vegetal protetora do solo, e práticas agrícolas que são deletérias a longo prazo. Então, eu diria, como eu frisei antes, que a gente precisa encarar essa questão com a seriedade que ela tem. É um sintoma que, infelizmente, está no início. Né? Todas as evidências científicas mostram muito nitidamente uma tendência ao avanço do aquecimento planetário, o avanço da ocorrência de ondas de calor cada vez mais severas, o avanço da frequência, né, o aumento da frequência e da intensidade de extremos, como incêndios florestais, né, fora de controle. E, lamentavelmente, um desses eventos extremos que entra nessa lista agora, não estava nem tanto no radar de nós climatologistas, mas, infelizmente, parece que vai ser algo que vem para ficar e tende a se agravar se nós não endereçarmos o problema, que é justamente a ocorrência das tempestades de areia ou rabus. E o que a gente tem que fazer? Porque há toda uma discussão sobre o desmatamento, sobre o aumento do desmatamento, mas há uma discussão, ela é tão... Como tudo no Brasil, né, do medicamento ao desmatamento, tudo se politizou de tal maneira que a gente não sabe mais o que é real. Quer dizer, quando você diz assim... Eu posso chamar de você, né? Claro, por favor. Quando você diz assim, nós temos que levar a sério, temos que acreditar que há o aquecimento global e ter uma atitude adulta, madura, né, em relação a essa questão, a gente fica também em dúvida se é verdade todo esse desmatamento, se é verdade que a cultura das culturas, por exemplo, da soja e de outras commodities tem atrapalhado realmente o clima. É verdade ou é politicamente interpretado? Tem coisas que a gente, obviamente, pode debater, né, em cima do que fazer, de como fazer. Isso aí é a parte da política. Né? Mas tem questões que são fatos. Né? A gente não... Assim, eu acho muito estranho que, às vezes, possam aparecer debates que caem até em realidade paralela. Eu, por exemplo, eu me recuso a discutir com o termômetro. Né? Eu me recuso a discutir com satélite. É a informação que está lá, que pode ser verificada, né, tranquilamente por qualquer pessoa. Né? Nós temos hoje, por exemplo, em relação ao desmatamento, nós temos um excelente trabalho de monitoramento por satélite que veio sendo construído, né, aí no Brasil já de alguns anos, com a participação espetacular dos pesquisadores brasileiros, especialmente do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, hoje, nós somos capazes de monitorar em tempo real vários parâmetros, inclusive cobertura florestal, é possível identificar em tempo real onde está acontecendo o desmatamento, é possível identificar focos de calor, é possível, portanto, monitorar em tempo real queimadas, e vários outros parâmetros, inclusive quanto de água, quanto de umidade do solo você tem. Né? Óbvio, esse também não é um trabalho feito apenas por pesquisadores brasileiros. A ciência ela é um grande empreendimento, né? Global, mundial. O conhecimento é uma das pérolas, né? Das coisas mais maravilhosas que a humanidade produziu, e é feito, obviamente, em cooperação com cientistas do mundo todo. Então, a gente também tem a possibilidade de corroborar esses dados com satélites e sensores em satélites de inúmeras agências espaciais, né? Seja a NASA, agência europeia, agência japonesa, etc. Então, primeiro, é um fato. A essa altura do campeonato, nós já perdemos 18% da área de cobertura florestal original da Amazônia. Né?
Esse é um dado seríssimo. O outro nós perdemos praticamente metade da cobertura florestal original do Cerrado. Tá? Foi uma opção de modelo de desenvolvimento, apostar na produção de commodities, mas se isso pode ter algum ganho de curto prazo para a balança comercial, etc., a gente precisa também arcar com as implicações disso a mais longo prazo. A conta chega As consequências chegarão, né? Pois é, na verdade já estão chegando. Boa parte, né, das cabeceiras de grandes rios brasileiros estão em regiões de cerrado. As nascentes de grandes rios brasileiros estão em regiões de cerrado. E é muito importante a gente entender a relação entre preservação de cobertura florestal e a preservação dos nossos rios, tanto no que diz respeito à integridade das nascentes como das matas ciliares. Então, essa é uma questão que precisava muito bem ser trabalhada, ser discutida de maneira muito aberta. Né? O outro ponto é aquecimento global. Essa é uma questão também que não tem mais sentido nós ficarmos, né, girando em círculos. Nós estamos diante de algo que, ao meu ver, só pode ser caracterizado como uma situação de emergência. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!